O Ministério de Defesa de Taiwan disse que eles colocaram um alerta bem alto, não é o alerta máximo, mas é um alerta bem alto para as Forças Armadas. Isso por conta de algumas ações do Partido Comunista Chinês. Uma delas é o que você comentou agora sobre as 7 zonas de exclusão. Essas 7 zonas de exclusão, só para a gente explicar muito brevemente assim para o público entender, são zonas onde nenhum avião que não tenha alguma permissão prévia do governo que eles podem passar. E se eles passarem nessa zona de exclusão durante esse tempo onde tem todos esses avisos do governo, eles podem inclusive serem abatidos. Geralmente esse tipo de coisa acontece quando o governo quer separar aquele espaço aéreo para um determinado evento. Claro, isso pode acontecer em situações normais, onde a gente vai ter, por exemplo, uma comemoração ou um evento do governo, pode. Mas essa separação da zona de exclusão ali, desses 7 pontos, feita pelo Partido Comunista Chinês, estava sendo encarada como, digamos, uma preparação para um certo tipo de guerra, dado todo o contexto ali do regime chinês. Claro, pode ser usado para outras coisas, mas só dando uma compreensão de como isso está sendo entendido. Outra questão também foi bem importante, foi que o Ministério da Defesa de Taiwan chegou a dizer para Reuters que eles identificaram 90 navios ali do Partido Comunista Chinês circundando toda a região de Taiwan. Interessante que a gente tem inclusive uma mescla de navios da Guarda Costeira e também navios militares. Hoje de manhã, na verdade, tinha menos, eles já tinham feito um alerta, só para a gente ter uma ideia, que tinha o dobro de navios militares no começo dessa manhã. Só que o dobro de manhã eram 14 navios militares. E agora, de acordo com a entrevista que eles deram para Reuters, tem 90 navios militares. Por isso, o exército de Taiwan está em preparação. Além deles estarem realmente controlando toda essa movimentação desses navios militares chineses, eles também já iniciaram alguns exercícios de prontidão para combate. Em alguns pontos bem estratégicos, eles começaram a fazer alguns exercícios táticos para se preparar realmente se tiver algum ataque do Partido Comunista Chinês. Perfeito, Manu. Eu quero trazer outra pauta aqui. A gente noticiou aqui no Epoch Times a partir de um delator, Yuan Hongbin, o nome dele. Marcos, só se... Não, me desculpa. É que antes da gente, eu não sei se você acha pertinente, mas antes da gente trocar de pauta, eu acho que talvez seria interessante se a gente desse para o público um contexto, eu não sei se a gente tem espaço para isso, mas desse um breve contexto sobre o porquê dessa iniciativa do Partido Comunista Chinês para as pessoas entenderem um momento. Eu não sei se a gente tem tempo para essa pauta. Por favor, Manu, por favor, a gente tem tempo para pauta, a gente consegue abrir um espaço, por favor. Perfeito. É só porque eu acho que é bem relevante para a gente realmente compreender o porquê agora desses exercícios militares mais intensos do regime chinês. Isso é porque, há poucos dias atrás, a gente teve algumas visitas feitas pelo presidente de Taiwan, William Lai, e essas visitas foram tanto para alguns aliados que eles têm ali de ilhas insulares ali no Pacífico, por exemplo, Tuvalu, Palau ou as Ilhas Marshall ali, mas também, o detalhe bem interessante foi que o presidente de Taiwan visitou o Havaí, que é, claro, um território americano, e também eles visitaram Guam, que é outro território, uma ilha americana ali no Pacífico. E acontece que o regime chinês já vinha fazendo alguns alertas que o presidente de Taiwan estaria proibido de se reunir, ter algum tipo de reunião com altos funcionários do governo americano. Claro, o governo americano respondeu falando que isso não faria nenhum sentido, como que o regime chinês iria determinar com quem o governo americano poderia se reunir. Mas quando ele foi para essa ilha de Guam, ali no Pacífico, ele realmente teve várias reuniões com altos congressistas, com congressistas bem importantes do governo americano. E isso, claro, provocou ali o governo chinês. Só que é até interessante a gente pontuar o momento onde ele vai para fazer esse encontro ali na ilha de Guam, porque foi poucos dias depois do governo americano ter enviado o primeiro submarino de ataque rápido ali para a região. Justamente para a ilha de Guam. E isso foi considerado pelo regime chinês como uma movimentação do governo americano para se preparar realmente se eles tivessem que proteger a ilha de Taiwan. E só mais um detalhe interessante, porque essa semana o Partido Comunista Chinês acabou de anunciar que eles vão sancionar vários altos funcionários do governo americano e várias empresas de defesa. Isso porque há poucos dias atrás o Departamento de Estado americano eles aprovaram mais uma venda de quase 400 milhões de dólares em armas para Taiwan. Então, só para a gente entender o contexto, o momento onde tudo isso acontece, um momento onde o Partido Comunista Chinês já vinha fazendo algumas ameaças há alguns dias, e até interessante a gente pontuar
que o governo de Taiwan já estava esperando essa ameaça do regime chinês, porque isso aconteceu nas outras vezes onde a gente teve eventos significativos ali em Taiwan. Em outubro, a gente também teve exercícios militares do regime chinês ali bloqueando a ilha de Taiwan, e em maio desse ano a gente também teve, que quando foi a posse do William Lai, então já era esperado, só para a gente entender realmente um contexto. Interessantíssimo, muito obrigado, Manu. E eu quero passar a pauta com você também pela seguinte notícia, já está no Epoch Times Brasil, sobre como, segundo o delator Yuan Hongbin, claro, uma pessoa com contato com o regime chinês, a gente viu a notícia de que o Partido Comunista Chinês financiaria a ajuda militar da Coreia do Norte na Rússia. Então, claro, vale a gente lembrar que houve a assinatura de um acordo de defesa mútua entre a Coreia do Norte e a Rússia, e logo depois a gente viu na região de Kursk, região que a Ucrânia ocupou Rússia adentro, possivelmente para... Bom, muito se diz que seria uma tentativa de segurar aquele território para uma eventual negociação de paz, para ter mais peso na hora de sentar na mesa para negociar alguma eventual resolução. Seja como for, há tropas da Coreia do Norte de forma confirmada, combatendo ali, confirmado pelo governo ucraniano, combatentes os avistaram, o governo da Coreia do Sul e Washington também confirmaram, então essas tropas da Coreia do Norte ali. Agora a gente tem essa denúncia de que o Partido Comunista Chinês também estaria envolvido de alguma forma no financiamento do conflito. Por favor, Manu, explica pra gente o que está acontecendo aí em termos de financiamento chinês envolvendo Coreia do Norte e combatentes norte-coreanos na Rússia e que preocupações vêm junto disso, qual a procedência da denúncia? Perfeito, Marcos. Então, essa denúncia veio desse denunciante Yang Hongbin. Quem é esse Yang Hongbin? Ele é um dissidente chinês, hoje em dia ele mora na Austrália e ele, na verdade, vem fazendo várias denúncias de dentro do Partido Comunista Chinês, porque antigamente ele trabalhava ele era um professor, principalmente no setor de Direito, na Universidade de Pequim. Só que essa Universidade de Pequim é uma universidade de alto padrão e ele tinha contato com altos funcionários do regime chinês. Até um adendo interessante, porque ele, inclusive, era uma das pessoas que era, não digamos amigo, mas era colega de Xi Jinping, antes do período dele ser realmente líder do Partido Comunista Chinês. Então ele tem muitos contatos. E ele conseguiu um relatório